E aí, será que eu consegui cumprir todas as minhas metas de ano novo que eu tracei pra mim mesma em 2025? Na verdade, foi em 2024 em vista de 2025, né? Mas eu tô vivendo desde alguns anos, faz alguns anos que eu tô vivendo todo um processo de querer conseguir estabelecer uma rotina dos sonhos pra mim, dentro da minha realidade, dentro da minha vida, porque eu sei que cada vida de cada pessoa é única, então a gente tem que tentar viver aquilo que funciona pra gente, né? E não ficar copiando rotina de influenciador, porque ele tem toda a realidade dele diferente da nossa. Por mais que a gente admire que eles conseguem dar conta de tudo, que eles conseguem fazer tudo que a gente gostaria de fazer também, e a gente quer essa ajuda, a gente sempre quer essa ajuda, a gente muitas vezes não acha que consegue viver sozinha aquilo que a gente traçou, né? E é por causa disso que eu também criei o mapa da rotina que funciona, mas eu falo um pouco mais sobre isso depois. Vamos começar pelo começo, que é saber se eu consegui viver minha se eu conseguir cumprir as minhas metas de ano novo para 2025. Então, em muitos vídeos aqui no canal, se você ainda não assistiu os meus vídeos no canal sobre produtividade lenta, ou seja, eu gosto muito da dimensão da produtividade, mas eu descobri uma nova forma de ser produtiva que não é naquela correria em que você realmente não consegue nem respirar para aproveitar aquilo que você conseguiu viver na sua rotina, né? Mas é a produtividade lenta, em que você consegue sim fazer tudo, fazer as coisas mais importantes, né? Quando você define suas prioridades. E que você fica tranquila também ao mesmo tempo, para conseguir aproveitar aquilo que você conseguiu fazer, né? Então eu descobri tudo isso nesse ano de 2025. Mas ao mesmo tempo, eu já tinha traçado algumas metas para a minha vida, né? Antes de descobrir todo esse mundo da produtividade lenta. E vamos agora descobrir como eu fiz essas metas, se foram de forma smart ou não, né? Se você não sabe o que é metas smart, você pode ir lá no meu. Tem uma playlist aqui no canal sobre produtividade lenta. Então você pode já ver todos os vídeos, assim, maratonar, que vai te ajudar muito também a traçar de forma mais clara as suas metas de ano novo. Já vai te ajudar muito. Então, eu não tracei metas smart. Já vou falando para vocês, não tracei metas smart para esse ano. Só que ao mesmo tempo, como minha cabeça é meio que já organizada desse aspecto de metas smart ou algo assim, eu consegui quantificar, eu consegui viver todos os passos do smart, mesmo sem ter traçado eles logo no começo do ano. Então eu vou falar para vocês quais foram as minhas metas nesse ano de 2025 e dizer como é que elas funcionaram, como eu transformei essas metas que não são tão específicas em metas smart, né? Que precisa ter essa dimensão da especificidade. A minha primeira meta foi constância na rotina. Desde 2023 que eu tento criar uma rotina ideal para mim, em que eu ia acordar e ir direto para a missa. Ao retornar da missa eu rezaria por um tempo mais, só eu e Deus, né? E depois ia tomar café. E depois do café eu começo a trabalhar, né? Que tá ali para as 9 horas da manhã. Então, das 9 até 11h30 eu fico ali trabalhando, estudando e tudo. Que 11h30 eu vou preparar o almoço. Então, preparando o almoço, eu almoço e vou trabalhar a tarde inteira. E termino mais ou menos ali, dependendo do dia, às 6 horas, outros dias às 7 horas. Aí vou pra academia, que tem a questão do exercício, tem que ser, né? Vou pra academia e quando eu volto eu janto e fico à noite com meu marido ou então estudo, né? Porque tem alguns dias à noite que eu tenho aula também. Então, assim, a constância na rotina era. Essa rotina já estava na minha cabeça, já era o que eu queria viver, certo? Nesse ano de 2025. Então, eu só botei constância na rotina porque a rotina em si que eu queria viver já existia na minha cabeça há muito tempo, eu só não estava conseguindo ser constante nela, entendeu? Então parece que não foi uma coisa específica, mas foi, porque na minha cabeça já existia a rotina que eu queria viver. E eu tenho conseguido viver essa rotina. Claro que não 100%, claro que não de forma assim, nossa, ela nunca falha nessa rotina. Com certeza eu falho. Muitas vezes eu atraso o almoço, muitas vezes eu não consigo ir pra missa, não consigo levantar porque eu tô mais cansada. Muitas vezes eu escolho não ir pra academia porque ainda é a coisa mais difícil pra mim. E eu ainda não consegui colocar a escrita de forma diária na minha rotina. Teve algumas vezes que eu consegui, mas eu nem coloco que já está na minha rotina, porque já vai ser a minha meta do meu primeiro trimestre do ano que vem, que é colocar de uma vez por todas a escrita como parte da minha rotina, né? Escrever as morning pages. Então, a primeira coisa que eu vou fazer às 9 horas, quando eu sentar aqui na minha mesinha, é escrever por pelo menos 15 minutos. Se forem 30, melhor ainda, né? Então, pode ser um exercício de escrita ou então vai ser as minhas morning pages mesmo, que é tipo, começar a escrever tudo que tá na minha cabeça. Eu escrevo de toda forma, às vezes no momento da minha oração, né? Mas é diferente, é a oração, sou eu e Deus.
por mais que seja eu ali escrevendo, mas nem todo dia eu escrevo também na minha oração. Mas quando eu escrevo, acaba que aquelas se tornam minhas morning pages, né? Morning pages de oração, que pode ser também, né? Mas a intenção é outra, querendo ou não. Então, uma rotina que eu também, é uma realidade que eu quero colocar na minha rotina e que eu tenho consciência de que ainda não está. Já o exercício, desde agosto, graças a Deus, eu faço pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Não é o ideal ainda, mas teve vezes que eu consegui fazer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, então foi muito bom. Mas se eu conseguir pelo menos 2 vezes por semana, tá bom, porque eu não sou muito a pessoa do exercício, então a gente tem que entender a nossa realidade, né? A segunda meta é fidelidade no trabalho. E o que é que quer dizer isso? Eu tenho um trabalho, eu trabalho dando aula de inglês, que é o meu trabalho que hoje paga as minhas contas, né? Então eu dou aula de inglês tanto na escola como tenho alunos particulares também. Então essa fidelidade no trabalho já existe. Eu já tento dar o meu melhor nessas aulas que eu dou de inglês. Tem todo o planejamento, a programação nas aulas da escola e eu mesmo faço planejamento das minhas aulas para os meus alunos e tem dado muito certo. Só que a fidelidade no trabalho que eu quis dizer aqui, fora essa fidelidade no meu trabalho dando aula de inglês, também a fidelidade nesse trabalho aqui na internet, que eu comecei, né, no ano passado, no fim do ano passado, eu comecei a postar no Substack toda semana no mês de outubro, em outubro de 2024. E aí, no começo desse ano, em janeiro de 2025, eu comecei a postar aqui no YouTube. E aí, o Instagram eu deixei um pouco de lado, tem uns tempos que eu posto um pouco mais, tem uns tempos que eu abandono, enfim. Mas essa fidelidade no trabalho, ao meu ver, era também muito essa fidelidade na postagem de forma especial no Substack e no YouTube. E aí, infelizmente, eu abandonei um pouco o Substack, porque eu percebi que realmente é mais difícil de você se dedicar a várias redes sociais ao mesmo tempo. Então, como eu foquei, principalmente a partir do mês de maio, mais ou menos, desse ano, eu comecei a focar muito aqui no YouTube, para realmente ter, minha meta eram 3 vídeos por semana, só que eu só consegui começar a viver bem essa meta em setembro, ou seja, desde maio eu estava tentando para conseguir alcançar isso só em setembro. Então, setembro, outubro e novembro eu acho que eu consegui postar mais de 10 vídeos, pelo menos, sabe, no mês, que o ideal seriam 12, né, que eram 3 por semana, algo assim, não sou muito boa em matemática. 3, 6, 9, 12, isso, 12 vídeos no mês. Mas eu consegui 10, 11, 12, mais ou menos isso, desde setembro. Então, assim, uma coisa também na vivência da rotina e na vivência do trabalho é que nem sempre a gente já vai conseguir de primeira. Não é porque a gente coloca no nosso planejamento que a gente vai conseguir executar já aquilo da forma perfeita como a gente escreveu. Só que a gente tem que continuar tentando para conseguir chegar àquele modelo ideal que a gente tinha planejado, né? Principalmente se você é uma pessoa como eu, que é um pouco mais planejadora do que executora. Eu gosto muito de executar, mas às vezes eu tenho dificuldade. Então, o que eu tenho que fazer para que eu consiga executar? Isso também funciona para você, se você for mais planejadora. Eu tenho que colocar o mínimo de obstáculos possíveis para eu conseguir executar isso. Ou seja, esses vídeos no YouTube aqui que eu não faço nenhum script, eu não faço nenhum roteiro do vídeo. Eu só penso no que eu vou falar e aí eu digo, vou falar sobre isso, vou falar sobre as minhas metas de ano novo, se eu conseguir cumpri-las ou não. Então, eu ligo a câmera e começo a falar, porque se eu for escrever todo um roteiro do que eu vou falar, tanto eu fico travada nesse roteiro, como foi no meu primeiro vídeo, por exemplo, eu escrevi um roteiro bem bonitinho, só que eu ficava o tempo todo no computador querendo ler tudo, querendo falar pra você tudo que eu tinha escrito, que eu tinha planejado, porque eu podia esquecer alguma coisa. Então, assim, não me dava espaço para tentar improvisar, ou seja, não me dava espaço para talvez contar uma história que eu lembrasse na hora sobre aquele tema, que isso acontece muitas vezes aqui. Muitas histórias que eu conto aqui eu não tenho planejado contar. Eu só tô falando aqui com vocês e aí me lembro. Ou seja, é como se fosse uma conversa entre amigos mesmo que eu falo aqui com vocês. Claro que eu tento pensar numa frase, hoje em dia eu já tenho conseguido pensar um pouco mais numa frase no começo do vídeo para chamar a atenção, para te fazer querer ficar aqui comigo, né, assistindo. Eu tento ser um pouco mais interessante, para que também seja algo interessante para você, não seja só aquela coisa como se fosse uma aula e tudo, mas eu tento trazer aspectos da minha vida exatamente para isso, né? Para deixar um pouco mais interessante, porque todo mundo gosta de saber da vida dos outros, né? Vamos ser sinceros. Então, nessa parte de fidelidade no trabalho,
eu consegui dar passos que eu gostaria, ou seja, ter uma presença ativa e constante, pelo menos aqui no YouTube. E agora, no ano que vem, principalmente no primeiro trimestre, a minha meta é retornar ao Substack, juntamente com toda aquela questão da escrita, né, que eu já tinha colocado na constância na rotina. A única coisa na minha rotina que ainda falta eu viver bem é viver bem não, de conseguir estabelecer na minha rotina é a questão da escrita. Ah, e também na questão da casa, né? Eu percebo que porque existem muitas realidades no trabalho que eu quis melhorar esse ano, eu acabei deixando a minha casa um pouco de lado. Tudo bem, eu paro, vou fazer o almoço ali e tal. Eu faço também a organização alimentar, ou seja, eu não tenho que fazer todos os dias o almoço do zero. Mas já me ajuda muito, né? Já me ajuda muito com relação ao tempo que eu vou gastar na cozinha. Só que a questão da limpeza na casa, a questão das roupas e tudo, essas partes mais de serviços domésticos, às vezes eu vou fazendo quando dá, assim, né? Mas eu quero colocar, eu também estabelecer na minha rotina. Também vai estar como uma das minhas metas do primeiro trimestre de 2026. Vocês entenderam, assim, que eu sempre vou montando o próximo passo de acordo com o passo que eu já consegui dar agora. Então, se eu já tinha esse desejo e esse anseio há muitos meses de conseguir estabelecer na minha rotina a escrita e até hoje eu ainda não consegui, então vai entrar como meta novamente. Já outra coisa, por exemplo, ler todos os dias, ter um hábito de leitura. Eu tenho já um hábito de leitura, inclusive eu fico agoniada quando eu não leio, entendeu? Eu fico agoniada. Ontem mesmo eu tava na praia, não, antes de ontem eu tava na praia, e aí eu tava conversando com a minha mãe, com meu marido, a gente tava lá na praia conversando, aí teve um momento que todo mundo ficou assim calado, pegava o celular às vezes e tal, e eu percebi que eu tava pegando muito no celular. E eu sempre levo um livro pra praia também, né? Me chamo de doida. Mas aí eu fiquei cansada de estar perdendo meu tempo, assim, no celular, digamos. E eu acho que meu marido tinha ido entrar no mar e tudo. Eu fiquei mais sozinha assim. Aí eu fui pegar o livro para ler, porque eu, mesmo sendo um dia de praia, eu me sinto angustiada, porque faz muito tempo que eu não tô lendo, que eu não li, entendeu? Ou seja, eu já tenho o hábito de leitura, eu não preciso mais colocar como meta estabelecer um hábito de leitura, porque eu já tenho, entendeu? Já tenho o hábito de acordar cedo a maioria dos dias, eu já tenho, então não preciso colocar como hábito. Por isso que você tem que construir a sua rotina perfeita, a sua rotina dos sonhos, de acordo com a sua realidade. Eu não posso te dizer o que você vai fazer, o que você vai colocar na sua rotina, nas suas metas, porque você que se conhece muito mais que eu, né? Então você sabe do que você precisa naquele tempo. Aquelas metas que você precisa estabelecer naquele tempo na sua vida, sabe? E a terceira meta que eu coloquei para 2025 foi gastar tempo com as pessoas. E essa é a mais interessante, porque realmente o próprio Deus providenciou para que eu pudesse viver isso. Então a gente mora aqui na minha cidade, né, em João Pessoa, na Paraíba, e que foi a cidade que eu cresci. Eu nasci em Campina Grande, mas com 4 anos de idade eu vim morar em João Pessoa. A minha família paterna é toda daqui de João Pessoa e a minha família materna é de Campina Grande. Mas João Pessoa é que é a minha cidade, é a minha hometown, sabe? Porque Campina Grande eu sempre ia mais para visitar minha família de lá, para passar o São João e tudo, porque é bem típico mesmo o São João, é o maior São João do mundo, São João de Campina Grande. Mas o que é que acontece? Eu queria muito gastar tempo com as pessoas da minha família, ou seja, estabelecer uma rotina de visitas aos meus pais e tudo, meus avós, e também com a família do Caio, né, de alguma forma, por mais que eles não morem aqui, né? A mãe dele e a irmã moram em Porto Alegre, o pai mora em Juiz de Fora, os avós também moram no interior de Minas, então assim, é tudo muito doido pra gente conseguir. Só que o que aconteceu? A avó do Caio sofreu um AVC no fim de janeiro desse ano, e quando foi em fevereiro, a gente precisou ir para lá para também ajudar a cuidar dela, né? Ela estava internada e tudo, e precisou ter sempre alguém lá para poder fazer essa ajuda, estar com ela todos os dias. Então, no fim de fevereiro, meu marido foi, e aí depois do aniversário da minha mãe, né, que é também no fim de fevereiro, aí eu fui também para lá, e passamos os meses de março e de abril lá, convivendo com a mãe, com a irmã dele, convivendo com a avó dele, na verdade não convivendo porque ela estava em coma, mas assim, estando lá com ela nesses últimos momentos da vida dela. E assim que a gente voltou em maio mesmo ela veio a óbito. E aí a gente foi muito bom a gente poder ter ido e ter passado esse tempo com ela, né? Porque tanto eu como meu marido trabalhamos online, então a gente teve como fazer isso. Foram os nossos 2 meses de nômades digitais. Então, assim, tinha sido uma meta que eu tinha estabelecido e que, por causa dessa realidade, foi providenciado nas nossas vidas em que a gente tivesse essa oportunidade de passar mais tempo, de forma especial também com a família dele, né? Porque às vezes é mais difícil. A gente nunca tinha passado 2 meses seguidos com a família dele, né? Com a mãe dele, com a irmã. Sempre que a gente vai visitar, a gente passa no máximo 2 semanas e tudo.
Mas a gente realmente foi vivendo a nossa rotina lá, né? Não foi só um tempo de férias. A gente continuou trabalhando de lá. Então foi muito bom e foi a oportunidade que Deus nos deu também de gastar mais tempo, me deu, né? Que foi uma das metas que eu tinha colocado, de gastar mais tempo com as pessoas, né? Com as pessoas da nossa família, aquelas que, porque a gente foi ser missionário muito cedo, né? Na nossa juventude, a gente passou 10 anos vivendo a vida missionária, ou seja, estando longe deles e que hoje é o tempo de estar cada vez mais perto, né? Então, foi isso, assim, eu consegui, de forma geral, cumprir as minhas 3 metas de ano novo que eu tinha colocado, que eu tinha estabelecido, e que é o que eu sempre digo pra você. Se você vai fazer uma meta de ano novo, se você vai colocar suas metas de para 2026, o ano inteiro, coloque no máximo 3 metas, porque aí é mais factível de que você consiga vivê-las. Mas se você vai fazer como eu, que a partir de agora, desde outubro desse ano de 2025, eu tô vivendo um ano em 12 semanas, ou seja, eu tô colocando 2 às 3 metas, para serem vividas durante 3 meses, que eu aprendi exatamente com o livro Um Ano em 12 Semanas. E esse conhecimento, assim como o conhecimento da produtividade lenta, assim como o conhecimento das perspectivas de médio e longo prazo que você pode estabelecer para sua vida. Tudo isso eu coloquei dentro de um curso chamado Mapa da Rotina que Funciona. Então é para você, assim como eu vivi em 2025, essa luta para conseguir estabelecer uma rotina que funciona para mim e conseguir de fato vivê-la, eu integrei tudo isso dentro de um curso de 7 aulas em 7 dias, que você vai conseguir, depois desses 7 dias de aula, todos os dias a gente tem um exercício prático para você conseguir praticar na sua vida aquilo que você aprendeu na aula e se você fizer tudo direitinho, em 7 dias você já vai ter a sua rotina perfeita, a sua rotina dos sonhos e vai bastar você viver, né? Então a gente tem que... Eu te ajudo a fazer o planejamento, mas viver tem que ser você, né? Então, para você entrar no Mapa da Rotina que Funciona, o link tá aqui, é o primeiro link da descrição. Então, eu te espero lá para você também construir a sua rotina dos sonhos para 2026. Lembrando que não é para o ano inteiro, é a cada 3 semanas. E dentro do curso também, o Mapa da Rotina que Funciona, um dos bônus é que a gente vai fazer uma revisão a cada estação do ano, né? Eu gosto muito das estações do ano, por mais que aqui não seja tão forte em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste como um todo, é sempre verão, né? Ou é verão ou é chuva. O ano é dividido dessa forma. Mas o que acontece? A cada 3 meses, quando a gente terminar cada ano em 12 semanas, em 2026, a gente vai ter um encontro ao vivo, né, online, pelo Meet, em que a gente vai revisar as nossas metas do último trimestre e planejar juntos as metas do próximo trimestre. Então vai ser muito legal. Eu queria muito que você estivesse comigo nessas aulas ao vivo de revisão, certo? Então, para você viver e estabelecer essas metas de ano novo, é só entrar no Mapa da Rotina que Funciona. Primeiro link na descrição e até o próximo vídeo.